lugar de esperança. A minha família, um lugar de esperança. Vamos repetir? A minha família, um lugar de esperança. Diga assim agora, a minha casa, um lugar de esperança. Isso é o que espero em Deus, que você possa profetizar e trazer essa realidade para dentro do seu lar. Aqui está mais uma casa que Jesus esteve. João capítulo 20, 19 até o 23 nós lemos. Fala sobre a ressurreição. Jesus aqui já está ressurreto. Jesus já tinha morrido, passado 3 dias, ressuscitou. E ele vai na casa dos discípulos. Uma casa onde ele costumava estar. E os discípulos estavam lá reunidos de portas trancadas. Assim diz a palavra que os discípulos estavam lá, os 11, porque Judas já não estava mais. Então estavam os 11 reunidos e estavam ali, a Bíblia diz que estavam temerosos, estavam decepcionados, frustrados por tudo o que aconteceu. Quantas pessoas não acham que fracassaram na sua vida? Talvez se eu fizer aqui um questionário, ou fizer aqui uma análise, quantos acham que já fracassaram na sua vida em algo? Talvez 90% das pessoas vão levantar a mão e dizer, eu já fracassei em alguma coisa na minha vida. E quem sabe se você talvez não comece a olhar essa questão que você disse que foi um fracasso, que não seja um fracasso, mas seja uma simples desistência que você desejou ou você acabou fazendo. Aprendemos com Deus que evangelho, irmãos, evangelho é mesmo que as coisas não saiam da forma que nós planejamos ou queremos. Evangelho não significa que tudo vai ser um mar de rosas, tudo vai ser maravilhoso. Evangelho não é beijo e abraço. Evangelho não é só sorriso e contas pagas, Deus provendo, Deus realizando milagre todos os dias. Evangelho não é só isso, não quer dizer que as coisas vão acontecer e vão sair do jeito que a gente planeja, na hora que a gente quer. Mas o Evangelho nos garante uma coisa, diga assim, o Evangelho de Jesus me garante uma coisa, diga assim, mesmo que a jornada seja de luta, mas o final será de glória e vitória. O Evangelho nos garante que ao final da jornada nós seremos vencedores. Você já pensou se os heróis da fé, que Hebreus capítulo 11 registra, eles desistissem no meio do caminho? Eles não estariam registrados na Bíblia como heróis da fé. Não foram só esses, porque esses são os que a Bíblia registra, porque eles chegaram até o final, e ao chegar até o final eles foram vencedores e marcaram o seu tempo. Já pensou se José tivesse desistido, irmão, não chegasse até o final? Você já pensou se Davi tivesse desistido por uma circunstância, por alguma coisa? Ou se o mesmo Paulo tivesse desistido por passar por tamanha dificuldade e tribulação? Nós queremos viver os milagres que homens como esse, José, como Davi, como Paulo viveram e experimentaram, mas nós não queremos passar pelo que eles passaram. Aquilo que você talvez pense que seja um fracasso, aos olhos de Deus, quem sabe não seja só um começo de um novo tempo para você, ou começo de uma nova era, um novo ciclo na sua vida. Então, quer um conselho nessa noite? Pare de se enxergar como vítima da sua história. Pare de se enxergar como vítima da sua realidade presente. Não desperdice o que Deus quer fazer no meio das dificuldades. Não desperdice o que Deus quer fazer no meio das desilusões, das decepções da sua vida. A grande questão é como nós respondemos às situações que acontecem conosco. Não é o que o outro faz, é como nós respondemos ao que o outro faz. No texto lido aqui, Jesus ele estava morto, ressuscitou, os discípulos estavam de portas trancadas em casa, com medo e desiludidos. Porque o plano do Senhor, o plano deles era um, mas o plano do Senhor foi outro. Então o plano do Senhor não foi o plano esperado por esses discípulos. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles estavam com medo de porta trancada e estavam desiludidos. Ah, pastor, aqui a gente não leu, mas se você for lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, você vai ver que Lucas registra detalhes que João não registra.
Mas os detalhes de Lucas mostram muito bem que os discípulos estavam vivendo uma desilusão, uma decepção, porque criou-se uma expectativa, criou-se um planejamento, e eles foram interrompidos com a morte de Jesus, com a perseguição dos judeus, que queriam matar a todos, e aquilo gerou uma desilusão, aquilo gerou uma decepção, uma frustração. Quantos de nós já experimentamos ou estamos experimentando de algo assim? Estamos andando aí, ou até em casa de porta trancada, desiludido das coisas, estamos decepcionados com pessoas, estamos temerosos com o que será, com as notícias, com as catástrofes, com as coisas que têm acontecido, e a gente acaba ficando de portas fechadas, trancados em casa, sem ter esperança de que algo possa mudar, sem ter esperança de que algo possa acontecer. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer que a sua casa precisa ser o primeiro lugar de esperança para uma mudança da sua vida, que a sua família precisa ser olhada por você sim como uma fonte de esperança, de que nada está perdido, de que o Senhor pode mudar essa história, de que Jesus pode inaugurar uma nova era a partir de você. Então nós vamos aprender com esse texto algumas chaves para superar uma desilusão, para superar uma decepção, para a gente passar por cima de coisas que fogem do nosso controle, que não estavam planejadas no nosso planejamento. O que a gente precisa, pastor? Eu quero te provar aqui no texto que a nossa decisão e a nossa postura fará toda a diferença. A primeira coisa, diga assim, a primeira chave. Nós precisamos, irmão, crer que Jesus se importa conosco. Creia que Jesus se importa com você. Creia que Jesus se importa com os seus sentimentos. Creia que Jesus se importa com o que você vive, o que você enfrenta. O texto diz que de portas trancadas estavam os discípulos. Uma porta fechada, irmãos, limita uma geografia. Quando nós decidimos ficar de portas fechadas dentro de casa, a gente está limitando uma realidade para dentro, esquecendo-se que lá fora existem possibilidades. Os discípulos estavam simplesmente fechados para uma nova possibilidade. Os discípulos estavam simplesmente desistentes de uma nova possibilidade. Isso é o sinal de que a esperança está indo embora, de que a esperança tem sido perdida. Quantas casas não vivem assim hoje? Porém, irmãos, a gente vê que o texto diz que Jesus, ele entra na casa. Eles não precisaram abrir a porta para Jesus entrar. Jesus entrou. Por quê? Porque Jesus se importa. Ei, em nome de Jesus, preste atenção nisso aqui. Tem situações que você talvez nem peça por Jesus, nem ore, mas Jesus vai lá, porque Ele se importa com você. Tem níveis de livramento que não dá tempo nem de você se ajoelhar para orar, mas Jesus se importa tanto com você que Ele manda anjos para te livrar. Jesus se importa com você e com a sua fase que você vive. Mesmo quando acontecimentos nos tentam nos afastar do Senhor, mesmo quando realidades nos tentam roubar a nossa fé, como uma decepção com alguém, como uma desilusão que você teve com a própria família. Quantas pessoas não olham para a família como um ambiente de decepção? Quantas pessoas não olham para a sua casa como um ambiente de frustração, como um ambiente de desilusão, porque você planejava algo, mas você tem uma realidade diferente. Você esperava algo de pessoas, mas elas te dão algo diferente. Talvez você precisa começar a olhar diferente para a sua família. Talvez você precisa começar a enxergar que mesmo no meio dessa situação, existe algo que Deus quer fazer na sua vida. Porque Jesus se importa conosco. Jesus se importa com você. Escute a voz do Senhor. Mesmo que ninguém da sua casa se importe com você, mesmo que a sua família não te valorize, Jesus se importa com você. Jesus, Ele ama você. Jesus, Ele tem um apreço por você. Jesus, Ele tem ciúmes de você. Jesus, Ele quer a sua vida. Jesus, Ele quer o seu coração. Eu posso ouvir um amém nessa noite? A gente dá atenção a tantas coisas. Às vezes a gente dá mais atenção ao que o diabo faz do que ao que Jesus quer fazer. Nós precisamos permanecer sensíveis ao movimento espiritual do Senhor na nossa direção, irmãos. Não perca a sensibilidade espiritual da sua vida.
Não fique anestesiado espiritualmente falando pelas coisas que você enfrenta em relação à sua casa, em relação à sua família e até em relação à sua igreja, porque a igreja também é família. Quando a gente se reporta à família, a gente também se reporta à mesma realidade da igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja desiludidas, sim ou não? Tem pessoas que estão dentro da igreja frustradas, sim ou não? Tem pessoas que estão na igreja decepcionadas com pessoas, sim ou não? Tem, porque acontece, nós somos humanos, e a igreja não é lugar de perfeitos, a igreja é lugar daqueles que estão sendo aperfeiçoados pelo Senhor, irmão. A mesma coisa é a sua família não é perfeita, a sua família, ela é uma bênção para você. Mas a questão, irmãos, a gente não pode ficar anestesiado pelos nossos sentimentos, pelas nossas frustrações, pelas nossas desilusões. Os discípulos estavam decepcionados. Isso levou eles a estarem de portas trancadas. Como assim, pastor? Você sabe o que é você viver 3 anos e meio evangelizando, vendo Jesus fazer milagres, alcançando pessoas, convivendo no meio dos judeus, e de uma hora para outra Jesus ser arrancado da presença desses 11 homens, e quando eles se deparam, todos estavam contra eles, porque todos queriam matá-los, todos queriam fazer com que a mesma coisa que fizeram com Jesus. Às vezes, irmãos, você coloca tanta expectativa naquilo que você está fazendo, a gente coloca tanta esperança em quem nós somos na direção de pessoas, e nós somos surpreendidos, porque de repente alguém faz com que nem te conhece, de repente alguém que você contava dá as costas para você. De repente alguém que você investiu tanto, ela simplesmente te abandona. Isso acontece conosco e não vai deixar de acontecer enquanto estamos na terra. Agora a questão é, se nós pararmos no meio dessa desilusão, nós vamos abortar o que Deus quer fazer conosco. Se a gente simplesmente se entregar, viver trancado dentro de casa, sem esperança de uma nova expectativa que tem na nossa direção, nós vamos perder o timing que Jesus quer fazer na nossa vida. Mas Jesus não desiste de você. Jesus se importa, tanto que ele vai lá onde os discípulos estavam. Tem tanta gente vivendo assim hoje, irmão. Trancado, não talvez literalmente dentro de casa, mas trancado em suas dores, trancado em suas feridas, distante de relacionamentos. Porque o que os discípulos estavam aqui de portas trancadas, eles estavam dizendo: a gente não quer se relacionar com esse povo, a gente não quer relacionamento com essas pessoas, nós estamos aqui desiludidos, nós estamos aqui nas nossas feridas, nos nossos lamentos, não temos mais Jesus, não tem mais ninguém por nós. Tem muita gente vivendo assim hoje, mas isso não vai te levar a você experimentar do melhor de Deus. Você precisa permitir que Jesus entre e mude esse quadro, você precisa deixar Jesus entrar e transformar essa realidade. Trancada em suas dores e feridas não vai resolver o seu problema. Isolados na casa, pessoas que se isolam. Quantos maridos não estão no meio da casa, mas vivem isolados? Quantas esposas não estão no meio da casa, dentro de casa, mas vivem isoladas? Quantos filhos não têm os pais dentro de casa, mas vivem isolados também? Isolamento não é de Deus. Deus nos fez para relacionamento. Fala para 3 pessoas e diga assim: Deus se fez para você se relacionar com gente, com pessoas. Não é para você se isolar, é para você se relacionar. Eu sei que nós somos humanos e a gente tem mecanismos de defesa. Ninguém quer se desiludir com alguém e voltar a se relacionar com essa pessoa, porque nós criamos mecanismos de defesa, que às vezes são até involuntários. A gente está no lugar que a gente foi ferido, a gente não quer voltar mais lá. A gente se relaciona com alguém e a gente tem uma desilusão com essa pessoa, a gente não quer mais ter relacionamento com ela. Isso é um mecanismo de defesa, mas não é um meio de bênção para nossas vidas. Porque nós precisamos desenvolver uma postura de confiança e pararmos um pouco de sermos tão desconfiados de pessoas. A partir dessa posição,
A pessoa começa a se manter distante de qualquer relacionamento, temendo sempre a próxima decepção. Porque a gente fica, eu me decepcionei uma vez com essa pessoa, agora eu não quero mais saber de ninguém, porque eu não vou me decepcionar de novo. Quantos não pensam assim? Você está comigo aqui nessa noite? Você está comigo nessa noite? Estou falando alguma inverdade aqui? Todo mundo pensa assim, todo mundo sente assim. Aí eu me desiludi com essa pessoa, e agora eu não quero mais saber de ninguém. Aí daqui a pouco você está novamente envolvido. E se a gente se tranca demais, a gente acaba desenvolvendo um estilo de vida de isolamento. E a gente usa as mais variadas desculpas para isso. Sabe, irmãos, isso só vai nos levar a perder o oxigênio da vida espiritual, porque quem vive isolado não se alimenta espiritualmente da comunhão do corpo. Quem vive se isolando, quem vive, evitando estar em pessoas, evitando estar em ambiente, você está perdendo a oxigenação da sua vida espiritual. Tem gente morrendo sozinho. Tem gente morrendo isolado e depois ainda coloca culpa na família, coloca culpa na igreja, mas é uma decisão nossa de se isolar. Foram os discípulos que decidiram ficar de portas trancadas, perdendo a oxigenação da vida espiritual que tem. Em nome de Jesus, hoje eu vim aqui para te dizer, não escolha morrer sem o oxigênio do Espírito Santo na sua vida. Não se deixe morrer espiritualmente falando. Jesus quer ainda fazer uma grande obra na sua vida e através de você. Se a gente se isola, a gente morre sozinho. Discípulos que se isolam, eu não quero saber de gente, não quero. Está errado, irmão. Você tem que vencer isso. Mas decepcionei. Não importa se você se decepcionou. Você tem que levantar a cabeça e seguir. Você não pode viver trancado nas suas feridas e dores, nos seus lamentos. Porque isso vai fazer você morrer espiritualmente. Quantos irmãos nossos não morreram espiritualmente por conta disso? Ficaram para trás. Um dia estavam, um dia eram cheios, mas hoje são vazios. Hoje decidem ficar trancados em suas casas, nos seus lamentos e feridas e dores e desilusões. Não que Jesus abandona, porque Jesus ainda insiste, vai lá. Mas se a gente não for sensível, a gente não percebe que Jesus entra na casa, que Jesus vai lá e se preocupa conosco, que Jesus vai lá e nos chama de volta, que Jesus vai lá e diz assim: ei, o que você está fazendo aí trancado nas suas dores? Esse não é o seu lugar. Eu tenho um lugar para você, eu tenho a cura que você precisa, eu tenho o fôlego que você precisa, eu tenho o oxigênio que você precisa, mas você precisa abrir essas portas e sair desse lugar de isolamento. Hoje Jesus está dizendo a você: esse lugar de isolamento não foi feito para você estar. O diabo construiu para te aprisionar, mas Jesus está dizendo: saia desse lugar. Eu tenho uma vida plena para você, mas não é nas suas desilusões, é fazendo aquilo que Jesus te chamou para fazer. Nós fomos criados para relacionamentos. Quem escolhe se isolar, se defendendo de algo, irmãos, está interrompendo o fluir do Espírito Santo na sua vida. O autor de Hebreus capítulo 10, anota esse versículo para você nunca mais esquecer. Hebreus 10, 24 e 25, nos exorta a termos uma postura correta. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, e consideremos, é uma decisão, consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como família. Não deixe de ter relacionamento como família. Não deixe de congregar como igreja, segundo a escolha de alguns. Mas procurem encorajar-se uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Você pode aplaudir essa palavra de Deus para o teu coração? Enquanto o diabo quer que você se isole, Jesus quer que você congregue,
que você tenha comunhão. E esse texto não fala sobre religião, fala sobre posição. Se Jesus se importa com você, você precisa se importar também. Se Jesus se importa com o fato de você pertencer a uma família, você precisa se importar com isso também. Se Jesus se importa com o fato de você não se isolar de congregar, não se isolar de estar junto, então nós precisamos se importar com isso também. Você está comigo aqui? A escolha do discípulo não foi correta, tanto que Jesus foi lá arrancar aqueles discípulos ali, porque não é possível que Jesus ensinou 3 anos e meio, e em 3 dias eles jogaram tudo para o alto. Tem gente assim. Tem gente assim. A gente investe 3 anos, em 3 dias a pessoa joga tudo fora. Ai, porque eu me decepcionei. 3 dias, parece que não existiu nenhuma história. Ah, é porque eu fiquei desiludido. Em 3 dias parece que não existiu mais nada. Mas aqui está uma primeira chave. Jesus se importa com você. Sabe, no seu quarto escuro, nas suas dores, suas lágrimas, seu choro, Jesus está te vendo. E Ele vai lá onde você está. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Levante sua mão direita e diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor se importa comigo. O Senhor não me deixa sozinho. O Senhor ainda conta comigo nessa geração. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda a presença dEle nesse lugar. Segundo, Jesus vai lá na casa e eles são surpreendidos, porque enquanto eles estão lá no lamento, na frustração, imagino eu a cena das conversas, de portas trancadas, o que eles não falavam. Jesus de repente aparece, sem eles esperar. E em Lucas vai dizer que eles acharam que era um fantasma. Veja, irmão, porque Jesus falou para eles: o Filho do Homem, ele será morto, ele será sacrificado. E é necessário que isso aconteça para que a salvação seja alcançada a toda a humanidade. Mas acredite, ao 3º dia ele ressuscitará. Os discípulos esqueceram. Jesus aparece. Qual é a próxima chave que nós precisamos entender? É que a nossa angústia, ela só é vencida através da paz que Jesus tem para nós. Então diga assim: angústia se vence com paz. Não é com remédio, é com a paz de Jesus. Perceba que a primeira palavra quando Jesus aparece para os discípulos, o que ele diz? Paz seja convosco. A paz seja com vocês. E aqui, irmão, não é só uma saudação. Porque a gente acha que a gente dizer assim, graça e paz, meu irmão, a gente está só saudando. Não é só saudação. Isso aqui também é uma palavra profética na direção de alguém. E não inverta a ordem. Porque não adianta dizer paz e graça. Por quê, pastor? Porque você só tem paz se você primeiro tiver graça. E todas as vezes que a gente fala isso, a graça e a paz do Senhor, nós estamos declarando sobre a pessoa o sopro do Espírito Santo na vida dela. Não é só uma saudação, o que Jesus falou. É uma palavra profética para a vida dos discípulos. Jesus chega na casa e diz assim: vocês estão angustiados, vocês estão desiludidos, vocês estão decepcionados, então a paz sejam convosco. O que Jesus estava dizendo? Eu tenho a chave que você precisa para vencer essa angústia, que é a minha paz que eu dou a vocês. Os discípulos andavam perturbados naquele dia, irmãos, com tudo o que estava ocorrendo. Então a chave aqui era usar a arma certa. Então Jesus chegou para entregar. Jesus diz: é paz que você precisa, então tome a paz que eu tenho. Diz a 3 pessoas aí: é de paz que você precisa, então receba hoje a paz que Jesus tem.
A paz que vem de Jesus, irmãos, vence toda perturbação. Em João 14, Jesus diz: eu deixo-vos a minha paz. Eu dou a vocês essa paz. Não a dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração. Nem se intimide. Creia em Deus, creia em mim. É a palavra de Jesus para você nessa noite. O mundo nunca vai nos dar a paz que só Jesus tem. O mundo nunca vai te dar essa paz. Você vai correr atrás de remédio, você vai correr atrás de centros de meditação, você vai correr atrás de pessoas, você vai correr atrás de dinheiro, mas você não vai achar essa paz, porque essa paz tem um nome, se chama Jesus. A paz que a sua alma precisa, Jesus tem. A paz que a sua casa precisa, Jesus tem. A angústia é uma das mais fortes opressoras da humanidade. É um sentimento que aflige a nossa alma, que ataca qualquer pessoa, não importa o seu cargo, não importa a sua condição financeira, ataca tanto quem tem muito dinheiro, quanto quem tem pouco dinheiro. Angústia é algo da nossa alma. Salmo 119, Davi, falando da sua experiência, ele nos ensina a palavra para sermos fortes diante da angústia. Ele diz no verso 143 do Salmo 119, sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos, Senhor, são o meu prazer. É aquilo que me dá paz. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos, nos dias mais angustiantes da nossa vida, nós precisamos ler essa palavra. Recitar a palavra de Deus para nós, orar a palavra de Deus, vai nos dar a paz que nós precisamos. Só que a gente vai buscar logo o caminho mais fácil, a gente vai para a indústria farmacêutica, a gente se entope de remédio entorpecente, a gente fica grogue, a gente fica zen, a gente fica embriagado de remédio. Mas quando passa o efeito, a angústia permanece. Porque o que você precisa é o que Jesus tem para você. Naquele dia Jesus levou a paz que os discípulos precisavam. Jesus chegou na casa levando paz. A paz não é a ausência de conflito, a paz é a certeza da vitória. E essa paz gera esperança em nós. E a esperança, irmãos, é o que precisa encher o nosso coração. Eu quero declarar que nessa noite você vai sair daqui cheio de esperança. Não, acho que só 2 ouviram. Nessa noite você vai voltar para sua casa cheio de esperança de que algo vai mudar, de que uma nova realidade vai se inaugurar, uma nova estação está vindo na direção da sua vida e da sua família. Nessa noite você vai sair daqui cheio de esperança, que amanhã quando você acordar, uma boa notícia vai chegar na sua direção. Se você crê, dá um glória a Deus e um amém. Não é sobre pensamento positivo aqui, irmãos, mas é sobre pensamento no Deus do impossível. Não é sobre positivismo aqui, é sobre fé. Porque uma vez que a gente conhece, irmãos, esse Deus, uma vez que a gente conhece esse Jesus através dos evangelhos, não nos cabe mais duvidar do que Ele é capaz de fazer. Quando a gente lê aqui e vê que Jesus curou pessoas. Quando a gente lê e vê que Jesus, Ele abriu a vista de um cego. Quando a gente lê e vê que Jesus, Ele levanta um paralítico. Quando a gente lê e vê que Jesus, Ele anda sobre as águas no meio de uma tempestade. Quando a gente lê e vê que Jesus, Ele dá ordem para o vento parar. Quando a gente lê e vê que Jesus, Ele deu uma ordem para uma árvore secar e ela secou. Quando a gente lê e vê que Jesus alimentou uma multidão de 15.000 pessoas com poucos pães. Quando a gente lê e vê que Jesus transformou a vida de homens, não nos cabe mais duvidar, irmãos, de que Jesus é capaz de fazer na nossa vida.
Não dá para ser uma pessoa pessimista quando nós carregamos esse Espírito, do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que está em nós. Não dá mais para sermos pessimistas e acharmos que as coisas não vão acontecer. Se o sopro de Jesus nos alcançou, nós precisamos andar com essa fé, com essa certeza. Jesus chega na casa, os discípulos achavam que era um fantasma. Sabe o que Jesus teve que fazer? Mostrar as mãos e mostrar o lado perfurado. Ele disse, está aqui as minhas mãos, está aqui ao meu lado, para vocês não ficarem aí duvidosos. E aí foi quando os discípulos se alegraram por ver que era Jesus. Jesus estava dizendo assim, ó, lembra, em 3 dias vocês esqueceram. Então eu vim aqui para trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Essa foi a voz de Jesus dentro da casa. Sabe, irmãos, naqueles dias que a gente acha que a gente não vai sair dessa situação, naqueles dias que a gente acha que a gente não vai ter condições, que não tem mais controle, Jesus vai lá na nossa casa, Jesus vai lá no teu quarto, Jesus vai lá no teu ambiente de trabalho, Jesus vai lá na tua escola, Jesus vem aqui nessa igreja para dizer a você, lembra, traga à sua memória aquilo que te traz esperança, traz à tua memória aquilo que te dá esperança, traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Para de ficar pensando nas coisas que foram e começa a trazer à tua memória todos os dias aquilo que me dá esperança. É esse mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos e que está vivo e que me dá esperança para eu continuar a minha jornada. Não acabou, ainda tem muito a ser vivido. Nós precisamos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Angústia se vence com paz. E a paz só Jesus tem. Por isso que por 2 vezes diz, a paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E aí por último, por trás da desilusão tem uma missão. Diz a 3 pessoas, por favor, nessa noite. Diga assim, sabe naquele dia em que você foi ferido? Tinha uma missão do Senhor. Diz ela assim, sabe naquele dia que você foi desiludido por alguém? Tinha uma missão do Senhor. Diz assim, sabe naquele dia que você se decepcionou com alguém, que você tinha uma expectativa? Diga assim, tem uma missão de Jesus aí no meio. Tem um propósito de Deus aí no meio. Tem um porquê disso que você passou, está passando. Tem um para que você está experimentando ou experimentou disso na sua vida. Jesus, ele diz aqui para os discípulos, olha o que ele diz aí na sua Bíblia. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Está aí na sua Bíblia, leia. E aí o que é que ele fez? O que é que ele fez? Me ajuda aí, irmão. Vocês estão com a Bíblia aberta? Leia aí para você depois não dizer que eu estou inventando. O que é que ele fez? O que é que ele fez? Soprou e disse o quê? Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus disse, essa desilusão tem uma missão. Essa decepção tem uma missão. Essa ferida tem uma missão. Essa dor tem uma missão. Jesus diz, ei, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Existe uma missão a ser cumprida. E aí ele sopra o sopro do Espírito Santo. E diz aos discípulos, abram a porta e vão. Vocês não nasceram para ficar aqui trancados. Vocês nasceram para fazer uma grande obra lá fora. Vocês nasceram para gerar um grande impacto lá fora. Vocês são cheios do Espírito Santo. Não é para viver o lamento trancado em casa. É para testemunhar lá fora. Vocês precisam ir porque vocês têm uma missão a cumprir.
Existe uma missão por trás da decepção, irmão. Sabe uma coisa que eu aprendi com a minha vida e aprendo todos os dias? Que nem tudo de ruim que acontece comigo será ruim para mim. É ruim aos meus olhos, mas não quer dizer que seja ruim para mim, porque tem coisas ruins que geram coisas boas na nossa vida. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Sim, porque quando você, por exemplo, perde um emprego, isso te anima a você ir atrás de outro. Quando você perde alguém de um relacionamento, isso precisa te inspirar a dizer, não era de Deus para mim, então eu vou em busca do que Deus tem para mim. Nós precisamos aprender a enxergar a missão que o Senhor tem, através da desilusão que nós enfrentamos. Quando nós recebemos de Jesus essa paz, através do sopro do Espírito Santo, é quando a gente começa a entender que a decepção abre um caminho para a graça do Senhor na nossa vida. As coisas ruins abrem um caminho para a graça do Senhor. As feridas abrem um caminho para a graça do Senhor. As pessoas que nos largam abrem um caminho para a graça do Senhor nos alcançar. As notícias ruins abrem um caminho para a graça. Por quê? Porque eu estou cheio de paz. Mas se você não tem paz, as coisas ruins vão te atormentar. Se você não tem essa paz de Jesus, você não se sustenta. Diante de uma decepção, você quer morrer. Diante de uma desilusão, você quer, eu não quero mais viver, eu quero largar tudo. Irmão, para com isso. Para com esse negócio esse mimimi, porque eu estou frustrado, estou decepcionado com fulano. Irmão, em nome de Jesus. A gente não tem tempo para isso. A gente precisa enxergar a missão que Jesus tem para nossas vidas. Olha para a vida de José do Egito. Sua maior decepção, sua maior desilusão com seus irmãos. Contava que os irmãos protegessem, os irmãos venderam. Mas existia uma missão de Deus. Se José fosse lá, eu quero morrer, ele não chegaria onde chegou. Jesus tem uma missão para a sua vida. Jesus quer te levar a lugares altos. Jesus quer te levar a lugares longe, a lugares grandes, para você gerar um impacto grande. Para de se ver pequeno, para de se ver vítima da tua história, para de ficar olhando e colocando desculpa e culpa em fulano, culpa em cicrano. Se levante, seja cheio do Espírito Santo, receba o sopro de Jesus nessa noite, para você sair desse lugar que está trancado, para você abrir as portas dos lugares de feridas, e você arregaçar as mangas e cair para dentro e dizer, eu tenho muita coisa para fazer ainda, nada vai me paralisar, nada vai me roubar. Jesus soprou em mim o Espírito, e eu vou. Mas Jesus disse, vá. E os discípulos, nós vamos sair daqui? Mas nós vamos lá para fora, para os judeus? Lá mesmo. Mas nós vamos para as pessoas que lhe prenderam? Lá mesmo. Nós vamos para as pessoas que nos decepcionaram? Lá mesmo. Nós vamos para as pessoas que nos desiludiram? Lá mesmo. Que você tem que mostrar que você é cheio da presença do Senhor. Lá mesmo. Tem coisas que nos acontecem, irmão, que vão nos alavancar para uma nova fase da nossa vida. Naquele dia Jesus estava inaugurando uma nova fase, que os discípulos não atentaram para isso. Jesus entrou na casa e disse assim, o que vocês estão fazendo aqui? Não é aqui, eu vou inaugurar uma nova fase na vida de vocês. E soprou, sejam cheios do Espírito Santo. Começou uma nova fase naquele momento. Tem gente aqui que vai começar uma nova fase hoje na sua vida. Hoje Jesus vai soprar um sopro na sua vida diferente. E você vai receber uma unção diferente nesse lugar.
A não ser que você não queira. Se você quiser ficar no seu quarto trancado, é uma escolha sua. Mas você vai estar perdendo o que Jesus quer fazer em você e através de você. A não ser que você queira ficar nos seus lamentos, nas suas dores. Mas saiba que você vai morrer espiritualmente, sem oxigenação. Se Jesus está soprando, eu tento dizer: sopra, Jesus, sopra em minha vida. Eu quero o fôlego do Espírito Santo. Eu quero receber o sopro do Espírito Santo. Eu quero receber uma nova fase para um novo tempo da minha vida. Mas quer um conselho para a gente terminar? Não lute contra a fase que Jesus quer começar na sua vida. Não resista. Se te feriram, se te decepcionaram, se te abandonaram, chegou a hora de você levantar e você entender, e você declarar, e você profetizar. Agora chegou a hora, agora vai ser diferente, agora mudou, agora é tempo de fluir no Espírito Santo. Jesus chegou e disse: eu estou enviando vocês para ir onde vocês foram decepcionados, e apresente. Agora sou eu e o Espírito Santo. Não é mais só sobre mim. Vocês um dia me decepcionaram, você um dia me feriu, você um dia me desiludiu, mas agora chegou um novo tempo na minha vida. Sou eu mais o Espírito Santo. Sou eu mais o Espírito Santo. Sou eu mais o fôlego do Espírito Santo na minha vida. Nós precisamos afirmar isso, irmãos. Por onde nós andarmos e formos, nós precisamos cumprir a missão de Jesus. Testemunhar sobre Jesus. Falar do amor de Jesus para as pessoas. Abraçar as pessoas como Jesus abraçava. Parar de julgar um pouquinho e condenar as pessoas pelas suas falhas, seus erros. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para amar e servir. Nós somos chamados para declarar as realidades do céu sobre a terra. Nós precisamos parar um pouquinho de ficar sendo movidos pelas nossas decepções e começar a ser movido pelo sopro do Espírito Santo. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos alcançar mais pessoas para Jesus. Quantos frutos nós estamos dando para Jesus? Não, a gente quer estar dentro de casa trancado. A gente quer estar no nosso conforto. A gente quer estar no lugar em que eu sou protegido. Ninguém me fere aqui. Ninguém me toca aqui. Ninguém me decepciona aqui. Ah, irmão, você não foi chamado para isso. Evangelho não é isso. Evangelho é encarar de frente as dores, é encarar de frente as decepções. Me decepcionou, não tem problema não, irmão. Agora eu estou cheio do Espírito Santo. Tem uma graça nova sobre mim. Ah, tem uma unção nova. Ah, agora é o que me levanto mais ainda. Porque se aconteceu algo, é para me fortalecer mais. É para dizer que eu estou no caminho certo. Ei, os seus lamentos não quer dizer que você está no lugar errado. Quer dizer que você está na rota certa. Você só não pode parar, se trancar, porque ainda tem missão para se cumprir. Ainda tem obra para se fazer, ainda tem gente para se alcançar. Pelo amor de Deus, você está ouvindo aqui essa pregação, irmão? É com você mesmo que Jesus está falando. A gente precisa evangelizar as pessoas. A gente precisa entrar nas casas. A gente precisa apresentar Jesus. Esse amor precisa queimar em nossos corações, ao ponto de dizer: eu não vou ficar trancado. Jesus foi lá e arrancou os discípulos lá de dentro. Porque Jesus não tem prazer em ver a gente no lugar de conforto.
Eu estou muito bem aqui. Deixa eu aqui mesmo quietinho. Não, irmão, Jesus conta com você. Jesus conta com você. Jesus conta com você. Ele morreu naquela cruz, não foi para você simplesmente estar no seu lugarzinho, não. Ele morreu naquela cruz porque Ele colocou o amor dele sobre você. Ele colocou a paz dele sobre você. É porque você precisa transbordar para a vida de outra pessoa. Você precisa transbordar. É como um copo. Você não tem que se conformar, está metade cheio, metade vazio. Você precisa estar tão cheio ao ponto de transbordar e alcançar outras pessoas. Hoje Ele quer fazer você transbordar nesse lugar. Você está comigo? Amém? Aleluia. Quando Jesus começa a tocar em nós, irmão, quando Jesus começa a soprar em nós, é porque Ele quer nos usar. Mesmo em meio às coisas ruins, mesmo em meio às decepções, às desilusões, às notícias difíceis, Jesus chega lá para soprar em nós algo novo. É porque Ele quer que algo novo comece. Ele quer que você saia desse ambiente e você seja movido pelo Espírito Santo. Porque se, irmãos, a gente é movido por nós mesmos, a gente só vai quando quer, a gente só faz quando está afim, a gente só está no lugar que a gente gosta, a gente só vai quando as pessoas que a gente ama estão, mas não é sobre nós. Uma vez que Jesus soprou o Espírito Santo naqueles homens, Jesus estava dizendo: parem de pensar só em vocês e comecem a enxergar que existe uma obra maior, que existe uma missão maior, que existe um chamado maior e que vocês são impulsionados pela presença do Espírito Santo, para vocês irem e alcançar as multidões, e amar as pessoas, e alcançar discípulos para Jesus. Jesus vai lá e diz assim: eu quero empurrar vocês para fora desse lugar. O sopro de Jesus não foi para manter, o sopro de Jesus foi para impulsionar. Então, quando Jesus sopra na sua vida, não é para você ficar, é para você ir. Não é para você se contentar, é para você ser impulsionado a fazer algo a mais. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus.